Olá, aqui quem está falando é a equipe do Estude Mais, composta por eu, Júlia Beatriz, Giovana Matos, Ruth Anacleto e hoje nós vamos falar sobre o tema A Política em Maquiavel. Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, ou como chamado no Brasil, Nicolau Maquiavel, italiano de Florença, foi um pensador, filósofo, historiador e um dos cientistas políticos mais famosos da história. Bom, quem foi Nicolau Maquiavel? Nicolau Maquiavel nasceu em Florença no dia 3 de maio de 1469. Sua biografia é pouco conhecida antes de se legitimar na vida pública. Sabe-se que era filho de Bernardo e Bartolomea di Nelli, família toscana. Aos 7 anos, Nicolau iniciou seus estudos de latim e princípios da língua grega antiga. Pelo fato de ser de uma família pobre, teve educação basicamente fraca. Maquiavel foi um dos principais pensadores renascentistas e, assim como os demais amantes da filosofia da época, teve uma formação humanista. Formou-se na Universidade de Florença e, logo em seguida, aos 29 anos, entrou para a política, assumindo a função de secretário da Segunda Chancelaria, importante instituição de Florença. Nessa função, Maquiavel elaborou tratados e alianças com outros países e consolidou a sua qualidade administrativa e governamental. A ascendência da vida política de Maquiavel ocorreu no período em que a Florença vivia sob o modelo republicano, que se deu após a destituição do poder dos Médici. Maquiavel permaneceu durante 14 anos servindo em Florença. Entretanto, após o retorno do poder destituído anteriormente, em 7 de novembro de 1517, foi demitido sob acusação de conspiração. Foi preso e torturado, tendo que viver em reclusão, momento que utilizou para refletir e assim escrever suas principais obras. Morreu no ano de 1527, na cidade de Florença. Falando um pouco mais sobre Maquiavel, em sua principal obra, Maquiavel traçou descrições gerais sobre o Estado no auge da Renascença italiana e do resplendor da República Florentina, assim como sobre como deveria ser o Estado ideal ou o governante ideal. Para tanto, o autor refletiu sobre metodologias e estratégias de como os governantes deveriam proceder para se manter no poder, como também ampliá-lo. E Maquiavel é socialmente considerado o pai da ciência política moderna devido à sua dedicação à interpretação e à compreensão do Estado. Bom, agora eu vou falar sobre o conceito de maquiavélico. Maquiavélico é um adjetivo que se refere ao maquiavelismo, que foi uma corrente de pensamento que deve seu nome ao seu autor Nicolau Maquiavel, um pensador revolucionário do ponto de vista ético, porque ele reflete sobre o emprego das más ações a fim de justificá-las. Essa é uma das razões pelas quais o pensamento de Nicolau Maquiavel causou tanto efeito e foi motivo de debate e objeto de controvérsia. Existem diversas áreas na filosofia, e uma delas é o pensamento de Nicolau Maquiavel, que está focado sobretudo na reflexão política como luta pelo poder a qualquer preço. O termo maquiavélico ganhou uma conotação ruim ao longo do tempo, porque uma pessoa maquiavélica é sinônimo de uma pessoa má, de uma pessoa de má fé. Mas isso se deve a uma má interpretação dos textos de Nicolau Maquiavel, de onde o termo teve origem. Maquiavel trata em suas obras temas como a ausência de virtude e a ambição pelo poder. Em A Ausência de Virtude, ele enfatiza principalmente a análise das ações, além dos princípios morais que regem os fatos. Uma de suas obras mais importantes é O Príncipe. O pensador ele mostra uma visão pouco idílica da política como uma área que carece de normas. Uma vez analisando o contexto da palavra maquiavélico, esse adjetivo se submete aos fatos que são imorais ou aqueles que são contrários à ética, pois prejudicam o bem comum da sociedade. O conceito de maquiavélico também pode ser aplicado quando uma pessoa realiza uma ação pouco ética através de um critério onde o fim justifica os meios. E na ambição pelo poder, fala sobre uma ação que não se realiza de acordo com a virtude da justiça, através do cumprimento de uma norma que ajuda a diferenciar a boa da má ação. Mas o que lhe dá o seu verdadeiro significado é a finalidade de conquistá-la e sua intenção.
Sendo assim, a ambição de alcançar uma meta é o motor da vontade no contexto do pensamento do autor. Agora eu vou falar sobre o motivo pelo qual o termo maquiavélico não representa o teor das ideias defendidas por Maquiavel. Bom, o termo maquiavélico, ele sempre esteve associado à astúcia, falsidade e má-fé. Porém, nos dicionários, esse termo tem significados como astuto, ardiloso. Mas, desse modo, o nome Maquiavel foi considerado por muitas pessoas como uma ameaça às bases morais da vida política. Mas isso, de maneira alguma, expressa o pensamento desse humanista. Pois, como dito anteriormente, Maquiavel era um pensador humanista. E Maquiavel, ele nunca foi maquiavélico. Em sua obra, que é a obra mais famosa dele, que é O Príncipe, ele mostra existirem duas éticas, que é a ética cristã e a ética política. A ética cristã é útil para salvar a alma e a ética política é para salvar o Estado. Em Maquiavel, a ética política é utilitária, ou seja, são morais todos os atos úteis. A comunidade, ao passo que são imorais, os atos que tiverem em vista a satisfação de interesses egoístas, que entrem em conflito, e esses interesses é um coletivo e logo após rompe-se, com a ideia dominante de que o príncipe deve ser sempre bondoso. E haveria, portanto, uma razão de Estado. Isso não significa que Maquiavel era um defensor da maldade e da corrupção. Portanto, o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel, pois esse termo significa procedimento firme em determinados propósitos, o que diverge da ideia de Maquiavel, pois em seu trabalho tem-se a retração das tomadas de decisões que um líder ou governante de Estado deve tomar para agir pensando no bem social, ou seja, analisando a teoria individual de cada conceito, e pode-se concluir que são divergentes e por isso o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel.